Queridos irmãos de Ideal Espírita, muita paz a todos. É sempre uma alegria poder estarmos juntos, ainda que de forma virtual, para conversar sobre doutrina espírita, conversar sobre o Evangelho de Jesus. Hoje damos prosseguimento ao estudo do livro Conduta Espírita, psicografia de Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. E vamos conversar sobre o capítulo 42, perante a instrução. Inicia André nos falando o seguinte: em todas as circunstâncias, lembrar-se de que o Espiritismo expressa, antes de tudo, obra de educação, integrando a alma humana nos padrões do Divino Mestre. Cultura atendida, progresso mais fácil. Então, André, aqui neste primeiro trecho, nos diz que o Espiritismo é, antes de tudo, uma obra de educação, que integra a alma, que liga a alma aos padrões de Jesus, aos padrões de vivência cristã. E é exatamente essa a proposta da doutrina espírita. Ela não é um pacote de fé pronto em que simplesmente aceitamos. Por isso também chamamos de fé raciocinada. Então é necessário adquirir o conhecimento, é necessário processar esse conhecimento e amadurecer com ele, buscando a vivência do Evangelho, a vivência do amor na nossa vida. E aí, quando André nos fala, encerrando esse primeiro trecho, que cultura atendida, progresso mais fácil, ele nos fala que é necessário que nos equipemos de conhecimento, tanto conhecimento moral quanto conhecimento intelectual, para que possamos, a partir daí, ter a capacidade de discernir entre o bem e o mal, entre a postura que devemos ter no nosso dia a dia, a capacidade de amar o nosso próximo, racionalizando a fé. Daí também a doutrina espírita ser chamada de fé raciocinada. A partir do momento que adquirimos, refletimos, por conta da nossa própria capacidade individual, claro que conversando, compartilhando conhecimento, mas principalmente através desse processo íntimo de aquisição do conhecimento, de reflexão sobre ele, de internalização disso no nosso coração e da tentativa, do esforço contínuo de aplicação desse conhecimento no nosso dia a dia. O Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse contexto, ele nos fala o seguinte: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, ele fortalece essa ideia de que é necessário de que adquiramos conhecimento a fim de que possamos discernir melhor entre o que é bom e o que é ruim, entre o que nos convém e o que não mais nos convém, entre o que devemos tirar das nossas vivências passadas, os vícios, os hábitos que julgamos que não nos são mais úteis, não nos são mais importantes e que devemos extirpar do nosso íntimo. Então, através dessa aquisição de conhecimento, dessa instrução, nós adquirimos também a capacidade de amar, de servir, porque a partir daí nós vamos ter a nossa fé convicta, estabelecida dentro do nosso coração, nos dando combustível, a impulsão para seguir em frente e viver cada vez esse amor que Jesus nos trouxe e que estamos nos esforçando nessa caminhada da vivência do Evangelho. Prossegue André Luiz dizendo o seguinte: solidarizar-se com os empreendimentos que visem a alfabetização de crianças, jovens e adultos. O alfabeto é o primeiro degrau de ascensão à cultura. É claro que esse livro, ele já se vão alguns anos desde que André nos trouxe, mas ainda continua sendo muito presente as orientações dele. Hoje já temos outras formas de aquisição de conhecimento, de passagem de informações, de dados, mas o alfabeto, a alfabetização, o ler e o escrever ainda se constitui na forma mais importante de transmissão do conhecimento. Através dele, o mundo se abre e nos propicia o acesso a muita informação, a muito conhecimento.
Claro que no decorrer da história da humanidade, ele foi a única forma, talvez, correndo o risco de uma incorreção, mas me parece ter sido a única forma de transmissão do conhecimento de uma geração para outra, ou pelo menos a principal forma de transmissão do conhecimento a partir do momento em que o homem começa a registrar e acumular conhecimento através dos livros, através dos papiros, enfim. E isso se transformou na passagem de conhecimento de uma geração a outra, de uma civilização para outra, enfim. Né? Hoje nós temos aí outras formas de passar informação, mas ainda assim o alfabeto, o ler e escrever, ainda se configura na forma mais importante. E aí André nos traz a importância de que nós possamos compartilhar isso, nos solidarizando, nos colocando à disposição, nos participando de projetos em que possamos ajudar, colaborar no sentido de alfabetizar crianças, jovens e adultos dentro das nossas possibilidades, das nossas capacidades. E ele fecha esse trecho dizendo o seguinte: o alfabeto é o primeiro degrau de ascensão à cultura. Então, através dele, nos inserimos, iniciamos esse processo de aquisição de cultura, de conhecimento, de informação. Prossegue André. Pugnar pela laicidade absoluta do ensino mantido oficialmente, esclarecendo os estudantes, sejam crianças ou jovens, sempre que necessário, quanto à conveniência de se absterem, cordialmente, quando possível, das aulas e solenidades de ensino religioso nos institutos de instrução que veiculem noções religiosas contrárias à doutrina do Espiritismo. O lar e o templo são as escolas da fé. Aqui eu acho importante, nesse trecho, para a gente conversar sobre ele, lembrar que André, que esta obra, né, de André Luiz, psicografada por Valdo Vieira, ela se dirige, num primeiro momento, aos espíritas. Né? E me parece que nesse trecho André tem um cuidado de preservar as crianças e jovens que receberam, né, ou estão recebendo o conhecimento espírita, os conceitos espíritas, preservá-los de uma eventual confusão quando são submetidos em instituições de ensino diversas a outros conceitos religiosos que podem gerar uma confusão na mente ainda que está amadurecendo, que está processando esses conhecimentos espíritas, e isso pode gerar uma confusão na mente dessas crianças, desses jovens. Então, me parece ser esse o cuidado principal de André, quando ele nos dá essa orientação. Uma vez matriculados ou participando de instituições de ensino que tenham um caráter religioso, se possível, evitar de participar diretamente das atividades religiosas que não sejam exatamente compatíveis com os conhecimentos adquiridos na doutrina do Espiritismo. Aqui, claro, é importante que nós ressaltemos que não há nenhuma crítica às demais religiões. Parece que o cuidado de André deve ser nesse sentido que conversamos. E gostei muito do trecho no fim dessa parte, né? Quando ele diz: o lar e o templo são as escolas de fé. E aí André nos diz que a formação religiosa do indivíduo ela deve ser dada principalmente no lar, na família, no berço familiar e no templo, nas igrejas, nos centros espíritas, enfim. Então, esses seriam os dois locais principais para a solidificação, o conhecimento e a maturidade espiritual dos indivíduos. Segundo André, e pela orientação que ele nos dá, o ideal seria que as instituições de ensino, de uma forma geral, fossem laicas, mas no sentido de preservar as crianças, os jovens nessa questão do conflito, ainda no momento de pouca maturidade, que poderia gerar mais prejuízo do que propriamente ganho ou vantagem de aquisição do conhecimento, de reflexão sobre os conceitos espirituais,
daquela doutrina ou de outra doutrina qualquer. Prossegue André falando o seguinte: aperfeiçoar os métodos de ministração do ensino doutrinário à mente infantil, buscando nesse particular os recursos didáticos suscetíveis de reafirmarem a seriedade e o critério seguro de aproveitamento na elaboração de programas. Na Academia do Evangelho, somos todos alunos. A orientação aqui de André Luiz é que possamos sempre estar buscando aperfeiçoar as formas de passar o conhecimento doutrinário, o conhecimento espírita à mente infantil, tendo cuidado de entender quais são os anseios, quais são os desejos da criança, a capacidade dela de processar aquele conhecimento, a forma como devemos transmitir. Então, André nos recomenda que tenhamos sempre essa preocupação de aperfeiçoar métodos, de avaliar resultados, a fim de que possamos ter o máximo sucesso nesse ensino, como diz André aqui, na ministração do ensino doutrinário às crianças. Um exemplo bom dessa necessidade de método no conhecimento espírita está na própria doutrina e na forma como ela, no decorrer do tempo, foi amadurecendo, foi se estabelecendo, foi surgindo, foi sendo codificada. Como todos nós sabemos, a doutrina, no início, ela se baseou muito em fenômenos físicos, fenômenos que atraíam, que chamavam a atenção, que feriam primeiro os sentidos físicos, começando lá com as mesas girantes, depois as materializações tangíveis, os fenômenos de audiência, de sons, ruídos, até que em determinado momento passamos a ter mais fenômenos de caráter intelectual, inteligente, com transmissão de mensagens. Então, no primeiro momento chamou-se a atenção, estabeleceu-se a constatação do prosseguimento da vida, do mundo espiritual, da possibilidade dos espíritos se comunicarem, para só depois disso começar, vamos dizer assim, a parte moral, a parte da codificação do conhecimento das leis que regem o mundo espiritual, a forma como ele interage com o mundo material, enfim, a nossa doutrina espírita com as mensagens doutrinárias propriamente ditas e inteligentes. Então, aqui também com a mente infantil, é importante termos esse cuidado de manter a criança atenta, manter o interesse da criança, pensando no tempo, na forma de passar o conhecimento. Pessoalmente, no nosso caso, no culto do Evangelho no Lar, enquanto as crianças ainda eram mais novas, a gente tomou sempre o cuidado de trabalhar livros de literatura espírita infantil, com muitas figuras, enfim, cada um de nós vai estabelecer a sua forma de acordo com o contexto, o ambiente que a gente tenha, e para quem nos dirige, aqui não necessariamente só podemos pensar no culto do Evangelho no Lar, mas também nas evangelizações infantis nas casas espíritas, ou na interação de uma forma geral com crianças, enfim. É importante que a gente tenha sempre tornar o nosso trabalho palatável à mente infantil na transmissão do conhecimento espírita. Me parece esse ser o principal cuidado de André nesse trecho. Prossegue André nos falando o seguinte: renovar as matérias tratadas nos programas de evangelização segundo orientações atualizadas. O espiritismo progride sempre. Então, aqui é uma recomendação para que possamos sempre estar revendo o currículo, a matéria, o conteúdo que está sendo ministrado, em que momento esse conteúdo está sendo colocado, se da melhor forma. Então, ele diz, o Espiritismo progride sempre. Então, é importante que estejamos nunca estagnados, mas sempre preocupados com o nosso método, se é possível aperfeiçoar, se é possível estabelecer programas que estejam de acordo com a faixa etária da criança, quais são os resultados que estamos tendo com isso. Me parece ser essa a principal preocupação de André neste momento
quando nos fala nesse trecho. Dedicar atenção constante à melhoria dos processos pedagógicos, no sentido de oferecer aos pequeninos viajores recém-chegados da espiritualidade a rememoração necessária daquilo que aprenderam e dos compromissos que assumiram antes do processo reencarnatório. Quem aprende pode ensinar, e quem ensina aperfeiçoa o aprendizado. Muito bom esse trecho de André, porque primeiro ele nos lembra que nós não somos, que os nossos filhos não nos pertencem, ou que as crianças, de uma forma geral, elas não estão na sua primeira existência, são espíritos que já trazem uma bagagem do passado, já trazem a sua história, o seu patrimônio espiritual, as suas necessidades, as suas dificuldades, cada um chegando para uma nova encarnação com os seus compromissos, com o seu planejamento. E é interessante essa relação que André faz aqui do processo pedagógico de transmissão de valores da doutrina espírita, mas valores morais. Eu acho que a gente pode pensar isso de uma forma mais ampla, além do conhecimento que será transmitido da doutrina espírita, que vai despertar, vai desencadear nessa pessoa que está voltando, esse espírito que está voltando à existência material, fazendo com que ele relembre, ainda que de forma subjetiva, os compromissos que assumiu e a história que está trazendo. E ele possa elaborar com esse material que recebe, de forma pedagógica do conhecimento espírita, a forma de poder se desincumbir desses compromissos da melhor forma possível. E aqui, claro, além dos processos tradicionais de ensino, de transmissão do conhecimento, o exemplo, a postura moral daqueles que cercam aqueles pequenos indivíduos, né, as nossas crianças, o que nós deixamos, o que nós passamos para ela, não só de forma objetiva, mas também na forma anímica, na forma subjetiva, na forma afetiva, né? E aí ele finaliza esse dizendo: quem aprende pode ensinar, e quem ensina aperfeiçoa o aprendizado. Isso aqui é muito verdadeiro, porque à medida que nós nos propomos a ensinar, que nós nos vigiamos nas nossas posturas para dar os melhores exemplos, nós também estamos aprendendo ou aperfeiçoando o nosso aprendizado. Não é à toa que Kardec vai iniciar a codificação da doutrina espírita em torno dos 50 anos de idade, mas antes disso trabalhou na área da educação, bebeu na fonte de Pestalozzi, ainda, né, na infância, adolescência. Ele vai estudar lá com Pestalozzi, conhece os métodos de Pestalozzi, estabelece métodos de educação bebendo com o mestre Pestalozzi, métodos novos, revolucionários para a época. Né? Nada, como sabemos, nada é por acaso. E André prossegue dizendo o seguinte: dispor o problema da educação com Jesus acima dos interesses de sociedade e núcleos, unificando, sempre que possível, os trabalhos esparsos, imprimindo maior relevo às obras de evangelização no preparo essencial do futuro. A educação da alma é a alma da educação. Aqui, André nos lembra que o ensino do Evangelho, o ensino da doutrina espírita e da forma como ele é essencial para preparar o futuro de todos nós e de cada indivíduo em particular, deve ser uma prioridade para todos nós. E aqui eu lembro, logo quando eu entrei na doutrina espírita, certa vez um amigo comentando numa reunião de pais, e ele me fez uma pergunta que me intrigou muito à época. Ele dizia assim: qual o mais importante? Por que é mais importante mandar o filho para a escola? E aqui não estou fazendo, claro, nenhuma reprimenda a isso, né? Pelo contrário, é necessário. Mas por que é essencial mandar o filho para a escola para conhecer matemática, português, química, né? Enfim, as disciplinas convencionais dos nossos currículos escolares, e não é tão importante mandar um filho para a evangelização infantil, para o conhecimento do Evangelho de Jesus?
Por que nós tratamos isso de forma tão díspare, né? Quando na verdade, se é que podemos estabelecer uma prioridade, o Evangelho de Jesus, que como diz André Luiz, é essencial para o nosso futuro, seria talvez muito mais importante. Né? Então, por que nós sempre optamos ou trabalhamos em não priorizar isso, não priorizar o conhecimento do Evangelho para as nossas crianças, como se ele não fosse tão ou mais importante do que as nossas disciplinas curriculares convencionais. E aqui, por favor, pessoal, isso aqui é uma forma para a gente pensar e refletir sobre isso, né, sobre a importância do ensino do Evangelho de Jesus para nossas crianças. É claro que aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia que a criança não deve ir para a escola e aprender, muito pelo contrário, tá? Mas é que a gente possa comparar como a gente, no decorrer do tempo, né, na construção da nossa sociedade, a gente tem relegado a segundo plano um ensinamento que é essencial, fundamental, que é o que vai formar o caráter moral e talvez a possibilidade de equipar esses espíritos que retornam da melhor forma para que possam vencer e cumprir os seus compromissos, os seus objetivos. Encerra André com o trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo de 19, no que nos diz o seguinte: portanto, ide e ensinai. Isso é para todos nós, para que possamos ir e compartilhar conhecimento. Seja o conhecimento científico, acadêmico, das disciplinas, né, como conversamos aí, do alfabetizar, seja o conhecimento moral, doutrinário, espírita. Então, compartilhemos sentimentos, conhecimentos e a forma de pensar à luz do Evangelho de Jesus. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe.